noite. Faltando 1 minuto para as 21 horas. Logo começamos aqui a live. Hoje vamos falar sobre a verdade. O poder da verdade, as dificuldades em falar a verdade. Boa noite, pessoal. Marilena, Cassiele, sejam bem-vindos. Menos de 1 minutinho a gente já começa, tá? Pontualmente às 9 horas, 21 horas. Maria Helena, né? Falei Marielle. Boa noite, Marcelo. Vamos lá, 21 horas. Hoje a gente vai falar sobre O Poder da Verdade, esse livro aqui, tá? O autor dele é William George Jordan. E assim, eu fiquei muito impressionada, tanto lendo o livro quanto preparando a live, porque é um livro maravilhoso, incrível, apesar de que ele tem alguns processos ali relacionados à religiosidade, mas considerando para o tempo que ele foi escrito, é um livro fora do comum e fora do padrão para a época, tá? Então é um livro de fato incrível. Ele foi escrito em 1902, então nós estamos falando há mais de um século. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Alice. Sejam bem-vindos. Então, a gente está falando há mais de um século, ele foi escrito e olha só o objetivo dele, tá? Tá escrito aqui na contracapa, né? O objetivo dele é dar às pessoas um caminho mais sereno, sem turbulências, para viver a vida com positividade e transparência, mostrando solidamente seus sentimentos, praticando a empatia e a generosidade. Então, nessa época, em 1902, o William George ele já falava de desenvolver a benignidade, de trabalhar com o processo de gratidão, de desenvolver a compaixão e direcionando, né, até pela temática do livro, todos relacionados ao processo da nossa vivência, da nossa manifestação mais próxima do real, de quem nós realmente somos, né? Rodrigo está trazendo aqui, poderia ter mais tempo para acompanhar as suas lives. Ai, Rodrigo, vai ser um prazer enorme. Elas ficam no IGTV, né? Mas o gostoso é poder estar compartilhando junto com vocês aqui ao vivo, tá? A gente está estudando aí, em breve a gente deve conseguir customizar o canal do YouTube para poder, né, o pessoal acessar mais e ficar mais lá gravado também. Enfim, mas é um prazer você estar aqui com a gente, né? Todo sábado que você pode, quando não puder, depois você assiste a live lá no IGTV. E vamos em frente, tá bom? E lembrando, a live a gente aprofunda, né? A metodologia dela é aprofundar a temática do livro, trazer aí as considerações do autor, mas principalmente junto com as nossas experiências. Então vocês fiquem à vontade para trazer no bate-papo. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, né? Então fiquem à vontade, me chama, me avisa. E todo segundo sábado do mês a gente tem entrevista, tá? Sempre algum convidado, a gente coloca o livro da semana e fala sobre a temática relacionada ao livro, e não é especificamente do livro, mas das vivências daquele convidado relacionadas à temática do livro, tá bom? Enfim, e aí a gente tá trazendo hoje esse livro, O Poder da Verdade, e aí eu vou começar com algumas definições, tá? Que o próprio autor traz. Então ele entende a verdade como o alicerce de todo o grande caráter. Traz muitos conceitos de lealdade, dignidade e da coragem, coragem de viver em harmonia com os nossos ideais. Então ele traz bastante essa condição da nossa verdade, né? Do que é a manifestação da nossa realidade, daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente consegue entender, e junto com isso a compreensão do outro. Então a nossa verdade a gente precisa vivenciar e lembrar que existe a manifestação do outro. Então que às vezes a nossa verdade, dentro de um determinado contexto, ela não está condizente com a realidade, com a verdade do outro. E a gente precisa considerar isso. E à medida em que a gente considera
essa realidade ímpar de cada um, a gente acaba desenvolvendo mais essas qualidades, essas características de benignidade, de compaixão, de olhar o outro, né, de pensar no próximo, e acaba melhorando a questão da convivência, cada vez mais fortalecendo essas verdades, então se posicionando, não querendo convencer ninguém, diminuindo ou minimizando os impactos dos possíveis conflitos que a gente vem a ter aí no decorrer da nossa vida, tá bom? Boa noite, Margarete, seja bem-vinda, tá? Então, a verdade é a bússola da alma, guardiã da consciência, marco definitivo do que é justo. O que eu mais gosto de toda essa definição é a guardiã da consciência. E aí eu me lembro, eu tenho uma amiga de quase praticamente de infância, a gente estudou junto no colégio. E faz alguns anos que eu já não falo com ela, mas eu me lembro bem que ela falava assim: Renata, todo mundo sabe quando está fazendo coisa errada. Eu falava, não, às vezes a pessoa faz por ignorância, por desconhecimento. Ela falava, não, todo mundo sabe. Tem alguma coisa que indica ali, às vezes gera um mal-estar, a pessoa, ela às vezes nem sabe o como e o porquê, mas ela sabe que tem alguma coisa errada naquele contexto ali. E aí, quando o George traz essa condição, né, da guardiã da consciência, do marco daquilo que é justo, dos nossos ideais, da nossa realidade, eu acabei me lembrando dessa amiga. Que de fato assim a gente começa a ficar mais, como é que eu posso dizer, mais aware, mais desperto, mais atento para a nossa manifestação, para aquilo que a gente faz e de fato a gente tem aí essa bússola interna, né? E aí ele traz também a questão da mentira. Então ele traz o contexto de que a mentira ou o ato de mentir é o vício mais antigo do mundo. Olha que legal, durante toda a live eu vou falar e no livro ele tem muito esse jogo de palavras, penso eu que de certo modo para impactar com muita sabedoria, né? Ele usa ali algumas palavras até fortes na minha percepção, mas que assim acaba sendo em cima do lance, sabe? Acachapante, é bem interessante. Então ele coloca, mentira é o vício mais antigo do mundo. É o sacrifício da honra para causar falsa impressão e dissimular virtudes desajustadas. Olha como é forte isso também. É o câncer da degradação moral da vida do indivíduo. Então, assim, são dois extremos, duas realidades, o contraponto da verdade com a mentira, e ele tem uma força na definição que ele traz para, de fato, explicitar esse contraponto, né? E para, penso eu, que para chamar a nossa atenção, para chocar de certa forma mesmo, para que a gente consiga compreender esse paradoxo, o quanto é antagônico a verdade com a mentira e o quanto é necessário que a gente, a partir da nossa liberdade de escolha, se posicione e queira cada vez mais viver através da manifestação das nossas verdades e da realidade, daquilo que a gente consegue ter discernimento, conseguir compreender enquanto sendo, né, o mais justo, o melhor, pelo menos o que for possível ser feito naquele momento. Para as pessoas, a verdade não existe em teoria, ela precisa ser provada em fatos. Então é um contexto interessante também, né? E aí tem vários exemplos, ele traz alguns exemplos e tem aquela velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí ele coloca assim, sabe, que não condiz isso com a manifestação do indivíduo, né? Da consciência, como ele traz. Então, assim, precisa sim você ser exemplarista, você praticar, você comprovar através dos seus fatos e das suas ações a manifestação da verdade, tá? Tô vendo aí bastante gente entrando, sejam bem-vindos, Pablo, a Caia, não sei quem é, será que é a Ana? Mônica, sejam bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Então, aquele que faz, aí trazendo uma citação do livro, aquele que faz da verdade o seu lema é cuidadoso na escolha das palavras, procura ser preciso, sem eufemismos e sem exageros. Nunca afirma nada sem ter certeza. Seu discurso emana sinceridade. Então, a verdade é prima irmã da sinceridade. Está ali diretamente relacionado. E o que o Jorge traz para a gente é que cada vez mais, quando a gente se manifesta através dessa verdade, as pessoas percebem isso. Então, a nossa manifestação ela é diferente.
em função desse posicionamento, desse uso mais adequado das palavras, né? Da precisão do posicionamento, às vezes daquilo que deve ser feito. Então ele traz alguns exemplos nesse sentido. Oi, Anne, boa noite, seja bem-vinda, tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente. A verdade significa aquilo em que acreditamos, tá? Então, é viver de acordo com as nossas crenças, as nossas experiências, aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente sabe, aquilo que a nossa bússola íntima nos guia para que seja feito, tá? É sempre sólida, corajosa e viril. Só que é a força da verdade, porque ele está trazendo essa condição do poder, né? Então, enquanto solidez, enquanto coragem do próprio posicionamento, e ao mesmo tempo ela é gentil, ela é calma, ela é tranquila. Então, as pessoas, os indivíduos que vivem na verdade ou de acordo com a verdade, muitas vezes são pessoas que elas estão mais livres de conflitos íntimos, elas acabam se metendo menos no problema alheio, acaba tendo um processo de compreensão, a gente vai falar um pouquinho durante a live também, em relação ao outro, a tudo, e ela não quer provar nada para ninguém. A verdade por si só, ela basta. Em algum momento aqui, acho que a gente vai falar disso, né? Que a verdade, ela se basta. Ela é por si só, entende? Então a gente não precisa estar provando, não precisa estar justificando, não precisa estar querendo convencer ninguém a nada. A gente faz as nossas escolhas e a partir dessas escolhas a ideia é que a gente viva da melhor forma possível, tá? Só a verdade é duradoura, porque a mentira ela não se sustenta. A mentira até sobrevive porque ela tenta dissimular ou simular uma verdade, alguém tentando, né, simular ali a verdade, mas ela é sempre desmascarada, ela morre quando a verdade de fato vem à tona, tá? Mesmo que seja uma mentira que sobreviva aí por mais tempo ou que, né, a pessoa consiga bancar aquela simulação ou aquela dissimulação por mais tempo, tá? E normalmente a mentira gera conflitos, ela é discrepante, gera algumas impossibilidades, tá ali trazendo uma distorção da nossa realidade. E o que acontece? Quando a gente começa a conviver com as pessoas e a viver esta verdade, a mentira ela acaba ficando cada vez mais explícita, mais escancarada para nós, em função dessas características, sabe? Desse posicionamento, dessa amabilidade com que a gente fala a verdade, né? Às vezes teve uma pessoa que postou ali, que comentou nos posts que a verdade pode doer, mesmo que doa, deveria prevalecer, né? Melhor a verdade doída do que a mentira abrandada, né? Então, a gente tem aí vários contextos, vários ditados, inclusive, que corroboram com o que a gente está trazendo aqui do livro, tá? Então, a gente deve sim ter a verdade enquanto nosso guia constante, fonte de inspiração no nosso dia a dia. O George traz assim, ó, nas minúcias do nosso cotidiano. Então, ele fala que não é a verdade só a hora que a gente está dando uma palestra, a hora que a gente está dando aula, a hora que a gente está trabalhando, fazendo uma reunião, tá lá no voluntariado, tá lá com a nossa família, precisa se posicionar. Não, é na nossa manifestação diária. Em cada detalhe da nossa rotina, do nosso dia a dia, a verdade ela se manifesta ali. Tá? Então faz parte da nossa realidade, da nossa manifestação e do nosso íntimo, né? Ele traz aqui que não tem que ser usado só nas manifestações especiais, em eventos especiais, né? Então a pessoa, e aí ele faz toda hora, tá? Vocês vão ver esse contraponto da verdade com a mentira, da tolerância com a intolerância. Então ele vai trazendo, e eu gosto bastante dessa didática, porque eu acho que explicita para nós, né? Às vezes fica duvidoso aquilo que pode ser. Você fala assim, mas a verdade se é de cada uma, então todo mundo tá certo sempre. E aí o contraponto, ele acaba explicitando, né, deixando claro para nós aquilo que é e aquilo que não é, tá? A pessoa que se esquece das suas promessas, ele traz aqui que é uma pessoa falsa. Então, o contexto dessa condição das promessas é a gente assumir a responsabilidade por aquilo que a gente fala.
Então, né, tem muitos ditados aí, palavras ao vento, cada um fala o que quer, ou quem fala o que quer, ouve o que não quer e tal. Então, ele traz para nós essa assunção da responsabilidade ou da autorresponsabilidade com aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes a nossa manifestação, ela começa pela fala, ou pelo menos o outro percebe de imediato através da nossa fala, né? E é aquilo que a gente fala, as palavras, né, a gente profere do jeito que a gente quer de fato, né? Então ela acaba sendo mais fácil do que as nossas ações. E o que a gente queria reforçar aqui é que não devia ter muita discrepância ou muita distância daquilo que a gente fala com as nossas ações, né? Então a gente de fato manifestar através da nossa fala, das nossas palavras, a quem a gente é, aquilo que a gente realmente faz, aquilo em que a gente realmente acredita, aquilo que faz parte da nossa realidade, né? Então ele traz ali dentro de vários exemplos, uma citação é a seguinte: quem desrespeita os seus compromissos sem pensar duas vezes antes de descumpri-los ou ignorá-los é ladrão imprudente do tempo alheio. Ó, o uso do jogo das palavras que ele faz. Alguém cujos atos são de evidente egoísmo, descuido e desleixo moral. E eu acrescentaria ali a falta de respeito, né? Com o tempo do outro, com o combinado, com o acordado, com a própria fala. Porque se você se compromete, óbvio que pode acontecer alguma coisa inesperada, um contrafluxo, algum atendimento que você tem que fazer aí em casa, para a família, para um amigo, para um pet, alguma coisa inesperada. Mas esse respeito e essa falta, né, de um egoísmo ou esse cuidado, esse zelo com o olhar para o outro, ele deve ser considerado. Então, se houve um contratempo, se houve algo que te tirou do programado, você deve avisar a pessoa, reacordar com ela, o máximo de antecedência possível. Se não foi possível uma antecedência, então a hora que aquele fato que ocorreu vai te impossibilitar de cumprir o acordado com o outro, que você entre em contato. Hoje em dia a gente está com a facilidade aí do online e as mensagens, ela é muito positiva, mas às vezes atrapalha, porque de fato, né, a pessoa não vê, acaba que está ali te esperando, já colocou o celular no silencioso, então às vezes ligar, tentar contato, chegar mais, estar mais próximo, né, fazer esse contato, manter esse vínculo cada vez mais próximo, mais íntimo é importante também, tá? Só um adendo aí. E aí ele volta a trazer a questão da verdade, enquanto linha reta dos princípios morais, a distância mais curta entre um fato e a sua manifestação, então aquilo que a gente estava falando aqui, a realidade em si, e a manifestação da saúde moral do indivíduo. Então, de novo, eu trago aqui esse jogo, essa linguagem do autor, a qual eu me identifiquei bastante, porque ao mesmo tempo em que provoca são fortes, né? Acaba trazendo ali uma noção de realidade e da gente encarar mesmo e compreender como é que eu posso dizer, a seriedade do que ele está trazendo e daquilo que a gente está falando aqui, né? Andressa, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então ele traz, fazendo aqueles contrapontos, que por trás de toda mentira existe uma razão. Muitas vezes essa mentira, ela tá ali, não tô falando daquela mentira crassa, da pessoa que tá acostumada, que é mal intencionada, que é malandra, enfim, né? Mas assim, muitas vezes a mentira, ela tem um medo por trás, ela tende a encobrir ali, a ideia, né, de falar, de mentir, ela tenta ali encobrir um erro, muitas vezes para evitar um castigo, porque não sabe lidar com aquela situação, com aquele contexto. Então, por que ele traz isso? Porque faz parte da nossa responsabilidade a gente entender por que o outro está mentindo ou não está sendo verdadeiro, para a gente analisar se é possível um ajuste de conduta, se é possível a gente explicitar aquele contexto, ou se a gente se posiciona
em função, né, de conseguir enxergar essa realidade e às vezes até ajudar a pessoa a sair desse mundo, né, desse universo de mentiras, de ter medo de tudo. Então, trabalhar ali com um processo até de assistência ao outro, mas e também para identificar quando isso não é possível, não é necessário, né? Não dá para fazer, entendeu? Se é um mau hábito mesmo da pessoa, se ela gosta daquilo, se a hora que você fala, a pessoa acha ruim, briga com você, então é melhor às vezes deixar para lá e os fatos, né, vão mostrando por si só que aquele comportamento pode ser um comportamento inadequado, tá? E o George traz aqui aquilo que a gente vem falando já há algumas semanas nas lives, ele faz também o contraponto relacionado à infância, aquilo que a gente teve enquanto referência quando éramos crianças, tá? E aí ele traz o comportamento dos pais inevitavelmente. Então ele fala assim, ó, os pais devem viver de acordo com a verdade. Caso contrário, os filhos seguirão seu exemplo. Então, até que o filho desenvolva, né, um senso crítico, um discernimento, ou às vezes até sofra, né, pelas ingerências aí da vida, então ele tende a seguir esse comportamento. E aí ele traz vários exemplos, tá? Boa noite, Vânia, boa noite, Felipe, sejam bem-vindos. Bem-vindos. E aí ele traz vários exemplos. Ele traz aquela questão do pai que mente a idade do filho para não pagar passagem ou para não entrar no teatro, né, para pagar meia. Então você vê, a criança, ela tá vendo aquele comportamento do pai e da mãe. Ele muitas vezes, ele traz aqui aquele exemplo do pai, da mãe que mente pro pai, que não deixa comer doce antes do almoço, mas aí vai lá e dá escondido. Então são essas questões ali, essas condições corriqueiras, aparentemente normais, mas que para a criança que está ali na formação do seu caráter, né, tendo a referência daquilo que de quem ela confia, das pessoas que ela acha que vão moldando, acha não, né? Que vão moldando o comportamento da criança, muitas vezes, então ele traz aí, ele chama essa atenção dos pais nesse sentido. Então, para que eles deveriam se preocupar e estar atento nesse contexto. Claro que tem muitas vezes que são contextos particulares na vida de um adulto que a criança não tem como compreender, mas então que o adulto não manifeste essa realidade na frente da criança, né? Se ainda não é o momento adequado, se ela ainda não tem cognição, não tem maturidade para compreender aquele contexto, sabe? Então, voltar a pensar naquela questão de conversa de adulto, conversa de criança, que hoje em dia tende a estar meio misturado com essa liberalidade toda, da gente achar que as crianças já são adultas, né? Apesar de que muitos se manifestam dessa forma. Por amor à verdade, o indivíduo rejeita coisas ruins, independente do ganho, mesmo que o mundo todo as aprove, tá? Então, ele traz aqui a questão do caráter em si. O indivíduo, ele não desvia 1 milímetro do caminho que traçou para si e age conforme o seu verdadeiro norte. De que vale a aceitação do mundo se a gente não se aprova? Então, dentro dessa frase, dessa condição aí, a própria fidelidade aos padrões né, que a pessoa está ali se manifestando, e muitas vezes a não atualização, a pessoa fica estagnada ali, né, num padrão atrasado, naquilo que foi referência para ela, então precisa haver essa atualização, mas o que ele está trazendo é esse contexto de que, eu falei lá no comecinho, de que a gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada, quando não soou bem, quando você está ali numa reunião de amigos, você fala alguma coisa, a pessoa muda o comportamento dela, você sabe que pode ter desagradado, pode ter sido intrusiva, pode, né, ter machucado, por mais que esteja ali brincando. Então a gente percebe isso tudo e ele traz muito isso durante todo o livro, tá? Que essa nossa, de novo, né, bússola íntima, como ele traz, tá? A bússola interna da gente. E a maneira mais eficaz, então, de intensificar o poder da verdade é exatamente incorporá-la à própria vida. Ou seja, a gente se manifestar através da verdade. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo que a gente faz, né?
em sendo cada vez mais corretas, mais adequadas, elas tendem a fortalecer tudo no âmbito da nossa vida e das nossas próprias atitudes, esse contexto e esse poder da verdade, tá? E aí ele traz a diferença da honestidade intelectual e da honestidade moral, na verdade, fazendo um reforço para que a gente haja de acordo com essas desses dois tipos, essas duas características de honestidade, tá? Então ele traz aqui a honestidade intelectual enquanto o desejo de conhecer o que é certo. Então você está ali na sua cognição, querendo, né, buscando essa verdade, saber o que é certo, o que é justo, o que está ali dentro de um processo mais íntegro. E a honestidade moral, ele fala que é a vontade de viver de acordo com o que é certo. Então é essa coerência que a gente estava falando, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, né? É o que ele chama de honestidade moral, tá? E aí ele traz a seguinte frase: o indivíduo deve procurar ser antes de ensinar ou agir, em benefício da sua evolução moral. Ele traz muito esse contexto da moralidade, da coerência, da própria ética, em outras palavras, e a condição da própria verdade em si, enquanto embasamento de toda essa manifestação. A verdade te faz manter a cabeça erguida, confiante e destemido, mesmo diante as dificuldades, as tristezas e os sofrimentos da vida, que serão momentos temporários de aprendizado para que você consiga desenvolver e superar, né, esse aprendizado dentro desse momento mais difícil para você ficar melhor e para que você consiga, ao estar melhor, melhorar também a sua convivência, estar bem com as pessoas que você convive. Então ele traz esse contraponto que viver pela verdade, ou com esse poder da verdade, ele nos mantém sempre de cabeça erguida e sempre forte, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e dos percalços que a gente venha passar aí no decorrer da nossa vida, né, da nossa existência. E aí a gente entra num capítulo que o título eu não vou falar capítulo a capítulo, tá? A gente fez um apanhado diferente aqui no livro, mas seguindo a sequência da temática de acordo com o que ele traz a cada capítulo. Mas esse especificamente, achei que valia a pena a gente explicitar, até em função das mensagens que eu recebi aí no privado, do que chamou a atenção conforme o post que a gente fez na quarta-feira, tá? Coragem para enfrentar a ingratidão é o tema do capítulo. Então a gente vai falar aqui bastante da questão da ingratidão, da gratidão, e aí a gente entra aqui num processo mais para o final da live, até a gente vai falar da questão de tolerância, de intolerância e das compreensões, tá? Então vamos primeiro definir, né? Coragem para enfrentar a ingratidão. Então o que é ingratidão? Ele traz aqui que a ingratidão é o esquecimento do coração, a revelação do vazio da pretensa lealdade e sinceridade. É a retribuição do bem com o mal. Não existe um reconhecimento daquilo, né? Não aceita ajuda. Muitas vezes, a demonstração da ingratidão, a pessoa ela acha que ela está sendo humilhada ao ser ajudada. É uma pessoa tão arrogante, egoísta, soberbada de si mesmo, que ela não aceita ajuda, porque alguém ajudar ela significa para ela um processo de humilhação, de submissão, de incompetência, de incapacidade. E a gratidão, por sua vez, é o agradecimento demonstrado em atos, o reconhecimento do bem feito e ou do bem recebido. A gente fez algumas lives já sobre gratidão, né? Tanto aqui na live de sábado no Instagram, eu fiz em outros locais também, fiz na Agenda Positiva, aí depois quem quiser pesquisar. E a gente fala que a gratidão é o reconhecimento do bem feito ou do bem vivido, né, do bem recebido. E a ingratidão, por sua vez, é o oposto disso. Então, é esse não reconhecimento. Por isso que ele fala que é a retribuição do bem com o mal, né? E uma coisa que me chama atenção também nessa definição do George na gratidão é o agradecimento demonstrado em atos. Então ele traz muito essa condição de que não basta você se sentir grato a alguém, né? De você reconhecer intimamente aquele benefício e não demonstrar isso de alguma forma. Então, que a atitude
é que formaliza, fortalece e ratifica a demonstração e ou sentimento de gratidão. E aí ele traz que isso é em função da própria natureza humana, né? Pelo desejo ali do reconhecimento, da bondade, de receber elogios, isso faz bem, isso nos brilha aos olhos, né? Isso nos motiva, muitas vezes nos alegra. Quem aqui nunca teve num dia lá difícil, triste ou com algum contexto mais complicado para resolver e recebeu ali uma mensagem, né, que deu um certo até alívio naquele pesar daquele momento que estava vivenciando. Então, uma mensagem, uma demonstração de afeto, de reconhecimento, da própria gratidão em si, muitas vezes salva nosso dia, né? Salva aí, faz com que a gente de fato mude até o humor às vezes e enfim, né? É o que traz essa condição mais positiva, mais benigna dentro da gente. E aí eu trago aqui uma citação do livro. Não alcançaremos a dignidade de vivenciar a verdade enquanto não tivermos coragem e ousadia de enfrentar a ingratidão. De que forma? Não é brigando, não é chutando balde, não é falando mal de quem foi ingrato com a gente. Ou a coragem e ousadia de enfrentar a ingratidão com calma, seguindo o nosso caminho natural sem desvios, mesmo que os nossos atos benignos sejam retribuídos com ingratidão e desdém. Gente, olha a inteligência dessa frase. Olha como é profunda. Se vocês acharem que eu estou exagerando, vocês falem aí no chat, tá? E se vocês tiverem algum exemplo para dar, que concordarem comigo, também tragam aí, vamos junto aí aprofundando esse contexto, tá? Então, viver e julgar apenas os seus atos e não responder as perguntas: qual será o resultado? O que será recebido? É o famoso: o que eu vou ganhar com isso? Quando a gente agir, a gente perguntar assim: isso que eu estou fazendo está certo? É o melhor a ser feito dentro desse contexto para todos os envolvidos? Fazer o que é certo como um fim em si mesmo, enquanto ideal e propósito de vida, né? Então é a gente ser desta forma, é a gente fazer o uso do poder da verdade, porque aquilo é benéfico, é benigno conosco e com os outros e com as pessoas, tá? Boa noite, Dani, seja bem-vindo. Então, a gente né, fazer agir de acordo com a verdade, porque isso é o que deve ser feito. E isso por si só tá ok, isso basta. Não é pensando na vantagem que eu vou tirar com isso, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai pensar da situação, entende? Viver o certo porque não sabe agir de outra forma, porque você é assim, né? Outro dia eu discuti com uma pessoa porque estava num momento ali super difícil, tinha um problema sério, envolvia dinheiro, todo um contexto ali para resolver. Sabe quando você está assim meio atribulada, meio estressada, a pessoa veio perguntar por que eu estava fazendo aquilo, daquele jeito, era uma atitude que eu tomei, que a pessoa discordava de mim, e aí eu respondi para a pessoa: porque eu sou assim. Mas, óbvio, né? Não era em função da minha verdade, era em função que eu não queria que a pessoa me incomodasse com outra opinião ou que questionasse aquilo que eu estava fazendo, porque o momento era crítico. Então, resguardando as proporções daquele momento em que né, não precisava ter sido daquela forma, não precisava ter falado daquele jeito. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Mas é a manifestação desse contexto, né? Viver o certo porque eu não sei fazer de outro jeito. Então, você fazer aquilo porque é assim, porque você é assim, porque essa é a sua verdade, porque essa é a sua realidade, porque é o que você consegue compreender que é o melhor naquele momento, que vai ajudar mais, que é o possível ser feito. Então, né? Enfrentar a ingratidão com calma. Às vezes as pessoas não estão entendendo, não têm a visão de conjunto, não sabe, não tem todas as informações que você tem. Então, trabalhar com essa condição ali. Desenvolver e vivenciar qualidades que te façam feliz e animem o próximo. Ele sempre traz esse cotejo da sua manifestação, da sua responsabilidade e de quanto essa manifestação e essa responsabilidade impacta e também
para você ver a responsabilidade que você tem com o outro. Então, ele traz sempre esse cotejo aí. Então, animar o próximo através de demonstrações de gratidão em si, compaixão, carinho, amor, bondade e com esse tipo de manifestação, ele traz que você vai desenvolvendo, inclusive, a sua autoridade moral. É aquele momento que as pessoas nem sabem o porquê, mas elas chegam até você para te contar uma situação, para te pedir ajuda, para que você, de certa forma, adentre aquele universo, porque a sua manifestação naquele contexto, na maioria das vezes, traz essa condição da calma, da verdade, da vivência, dessa preocupação, dessa manifestação mais legítima, mais real, em que normalmente ajuda mais a todos os envolvidos. Boa noite, Everton, Jair, sejam bem-vindos. E aí, de novo, eu trago uma citação. Por mais que a ingratidão nos magoe, e isso é fato, isso acontece, que possamos engolir o soluço, conter a lágrima, sorrir serenos e corajosos e tentar esquecer. Não devemos permitir que a ingratidão de alguns nos leve a condenar a maioria. Não dá crédito a quem não merece, muito menos nivelar a humanidade pelos ingratos. E de novo ele traz milhares de exemplos, ele traz exemplos históricos, de guerra, de presidentes, de chefes de Estado, de situações de família, de situações de trabalho, onde a gente, porque uma pessoa errou com a gente, porque uma pessoa nos traiu, porque uma pessoa mentiu, porque uma pessoa foi ingrata, a gente não quer mais saber do resto do mundo. A gente nivela por baixo como se toda a humanidade fosse traíra, como se toda a humanidade fosse ingrata, e aí ele faz esse contraponto, né? E traz até um pedido ali, né? A citação, ele fala assim, ó, confiemos na humanidade para usufruir da sua bondade. Pessimista é quem acha que todas as pessoas são perversas, porque olha o próprio coração e pensa que enxerga o mundo. Então é uma visão restrita, né? Limitada. E de certa forma até egoísta também, né? Quando uma pessoa age mal com a gente achar que todo mundo é assim, a gente chega a ser injusto com quem é bom, com quem nos quer bem, com quem nos faz bem, se a gente começar a criar essa desconfiança aí no que o George traz e chama da humanidade. Quem não confia na humanidade acaba por transformar-se em egoísta, como se fosse a única pessoa boa que restou na face da Terra, que trabalha incansavelmente para nutrir o seu rancor mesquinho contra todos por causa da ingratidão de alguns, né? Então, vale a pena a gente reforçar e lembrar aqui, as pessoas são boas, as pessoas às vezes estão num dia ruim, às vezes não sabem lidar com uma situação mais crítica, mas a essência do ser humano, ela tende a ser boa, tá? Claro que a gente não deve ser ingênuo com a má intencionalidade com o indivíduo que é patológico, porque isso também existe, mas é não nivelar todo mundo através da sua pior manifestação, né? Então essa é a condição aí. Boa noite, Alê, seja bem-vindo. Quanto mais altruístas, mais caridosos, mais elevados forem a vida e o propósito de alguém, de nós, né? Maior será o número de atitudes ingratas que ele deverá encarar e superar. Então, isso faz parte do processo, tá? Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente querer achar ruim, porque tá tudo certo. Falta de reconhecimento, indiferença, negação, a ilusão, traição e vingança compõem a gama da ingratidão. Então ele traz até de certa forma para desdramatizar, para a gente não contar com isso. Que a consciência de fazer o bem e viver segundo os elevados ideais seja o nosso estímulo e a nossa recompensa, ou a vida será para nós uma série de erros, tristezas e decepções. Então, não jogar a expectativa no outro, não achar que a ingratidão é pessoal, é porque a gente está fazendo tudo errado, que a gente não merece. Continue. Que a sua consciência, que a minha, que a nossa consciência de fazer o bem, viver segundo esses ideais, esses propósitos de vida, seja a nossa própria recompensa, tá? Que a gente, aí ele traz uma comparação que ele faz, que eu gostei bastante também, que é a comparação com a criança. Você ainda se comporta igual criança?
Você ainda é uma pessoa bem comportada só para ganhar o doce no final da história? Você ainda faz a tarefa de casa só para poder sair na sexta-feira à noite ou para poder tomar Coca-Cola na hora do almoço? Então ele traz algumas dessas relações, eu acho que é bem interessante a gente pensar. O quanto que a hora a gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fica decepcionado com a ingratidão alheia ou com, né, a decepção que a gente tem com as pessoas, não é, de certa forma, uma manifestação infantil. Uma expectativa equivocada, uma falta de conhecimento ou de olhar o outro como ele é, né? Esperar do outro aquilo que ele não pode nos dar, que ele não pode retribuir. Então, a gente de fato agir de acordo com aquilo que a gente tem enquanto propósito de vida, de acordo com o que a gente sabe que é o nosso ideal, com o que a gente deve fazer, independente do retorno, tá? Que essa nossa consciência de fato seja a nossa própria recompensa, tá bom? Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Esse PT não sei quem é, se puder falar seu nome para eu te dar boa noite, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. Devemos lembrar a todo momento que jamais uma boa ação se extingue. E aí o George fala assim, ó: toda boa ação que beneficia outrem é uma energia enorme que inicia uma pulsação infinita no tempo e alcança a eternidade. Vamos enxergar a ingratidão não para julgá-la com severidade nos outros, mas para não replicá-la e para que possamos irradiar a doçura da nossa gratidão nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Tá? Então, gente, olha só, 1902, mais de um século atrás, olha as ideias desse cara. Que a atmosfera da nossa existência esteja repleta de gratidão, que a expressemos por meio de gestos e não de meros pensamentos. Aí trazendo de novo essa condição ali de que a gente deve agir, né? Deve mostrar, não só ficar ali no mundo das ideias, porque o outro enxerga, né, aquilo que a gente acha. E aí ele traz aqui, a gente entra já encaminhando, né, do meio para o final da live, várias considerações para nos afastar ou nos aproximar da verdade e traz a importância da ação. Quem vive dizendo que a sua vida será melhor no futuro promete coisas vindouras, mas não faz nada no presente para alcançar a sua meta e vive na ilusão. Então não é essa questão de a gente desconsiderar o futuro, né? Não pensar no futuro, não é isso, mas planejá-lo. A gente pensar no futuro enquanto meta, enquanto, né, inspiração para a gente traçar um caminho rumo aos nossos propósitos, tá? Esgotemos todas as possibilidades de viver nossos dias em toda a sua plenitude. Temos apenas um dia na vida, hoje. Já vivemos o ontem e amanhã é uma probabilidade. Então ele traz essa condição mais ou menos para situar a gente naquela situação ali da ansiedade e como que é a outra esse contexto lá? Uma vive do passado e a outra vive do futuro, né? Então a gente não ficar ali naquele, sabe? Ai, se eu tivesse feito, e se fulano tivesse falado, e se fosse. Passou, passou. Ah, então amanhã eu vou fazer isso. Não, é hoje que você deve começar a fazer. Claro que você tem que pensar no futuro. Claro que você tem que programar, ter metas, ter objetivos, ter propósitos de vida. Mas tudo que você vai conquistar, o que você almeja, o que você vai chegar, alcançar as suas metas, você começa construindo hoje. E hoje após hoje, não é dia após dia, hoje após hoje é que a gente vai trilhando esse caminho, fazendo os ajustes necessários e vivendo de acordo com essa verdade. E aí ele traz de novo a responsabilidade das nossas ações, né? Segredo de viver de verdade, mental, física, moral, material e espiritualmente, é fazer jus ao que lhe cabe. Então você ser responsável pelas suas atitudes, por aquilo que você fez ou deixou de fazer, né? E aí alguns questionamentos. Você faz a sua parte ou você apenas cobra dos outros? Você ainda vive reclamando daquilo que o outro não fez para você, que na verdade é aquilo que você já deveria ter feito? E ele traz uma afirmação que eu gosto bastante também. Chegou a hora de viver no indicativo. Pare de dizer se eu fosse e assuma eu sou.
O que você faz com o que você é? O que você irradia para os outros, para a sua família, para o seu marido, para o seu cachorro, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de voluntariado, para o seu colega de festa, para o seu colega de faculdade? O que você irradia? Como você gasta o seu tempo? E aquele que se arrepende dos erros passados ou lamenta as oportunidades perdidas, impedindo de reiniciar o futuro merecido. Então, aquela condição da lamentação, né, da reclamação. Está perdendo aí um momento rico de aprender com isso tudo, de enxergar a oportunidade e de seguir em frente, né? De conseguir ali, através da sua manifestação, através até desses questionamentos, o que eu estou fazendo? Se está tudo tão ruim, se o universo está errado, qual que é o meu papel? Será que está mesmo? Se eu só consigo enxergar o que está negativo, o que é ruim, o que o outro não faz, o que o outro deixou de fazer, que a minha vida não está boa, será que eu não estou tendo uma visão distorcida da realidade? Né? De novo, muitas vezes a gente está sentado em pote de ouro e reclamando da vida. E aí ele traz a condição da inteligência, né? Que é inteligente a gente aproveitar as oportunidades vividas e aprender com elas e viver cada vez melhor. No livro todo, enquanto ele fala do poder da verdade, ele traz dentro dos exemplos e de algumas conceituações essa condição de viver bem, de viver melhor, de se melhorar, né? Na medida em que você vai vivenciando cada vez mais a verdade, tá? Um grande problema é quando a pessoa não ousa seguir as próprias convicções, mas vive apavorada com o que a sociedade dirá, com o que os outros vão pensar. Vive no vazio do simples exibicionismo. Sacrifica sua individualidade por um medo covarde servil à opinião alheia. Gente, olha como ele é forte, né? De novo, aqui eu vou... Porque me impactou, tá? Não sei se vocês estão achando que é balela aqui ou se está valendo a pena. Mas, assim, me impactou muito essa chamada de atenção que ele traz, né? Com essa força aí na colocação. Perde muito quem vive além dos próprios recursos, hipoteca o futuro, dando o presente como garantia. E aí aqui ele começa a trazer, depois que ele fala ali da ingratidão, em todos os capítulos ele traz muitos exemplos e faz muita relação com o processo do dinheiro, tá? Da riqueza material, do quanto que as pessoas se vendem às vezes a sua moral em função de fazer negocinho ali por causa da pessoa que tem mais dinheiro, que te compra, né, que tem posses e tal. Então ele traz várias realidades relacionadas a isso. Em nenhum momento fazendo também como se isso não fosse importante na nossa vida, né? Então o dinheiro importa sim, e isso faz parte desse viver melhor, a gente buscar conquistas para que a gente possa viver bem, tá? Ter uma qualidade de vida boa, né? Mas que isso não deve sobrepor ou se manifestar, ou que a nossa manifestação seja pelo viés do ter, e sim pelo viés do ser, tá? Aí ele traz a questão do caráter de novo, né? E começa a falar da inveja. Então, vou trazer a citação aqui. Inveja é a contemplação maliciosa da beleza, da honra, do sucesso, da felicidade ou do triunfo de outrem, então do outro. É lama tirada pela inferioridade no sucesso. Gangrena da ambição insatisfeita que corrói o propósito e acaba com a energia. É a nesga do egoísmo que faz o invejoso culpar os outros pelo seu fracasso. Tá bem forte, né? Então, por que ele traz essa questão da inveja? Exatamente em função da nossa responsabilidade com a nossa vida, com a nossa manifestação e da nossa satisfação íntima em relação àquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem. Então, se você não está satisfeito com a sua realidade, mude. É só você que pode mudar a sua realidade, mais ninguém. Não crie expectativa no outro. Não crie expectativa no chefe quando ele for te dar promoção, no marido quando ele começar a te agradar mais, tal. Mude você. Se posicione, converse com os outros, né? Trabalhe esse processo aí da empatia na sua manifestação, de acordo com as suas verdades. Deixe as pessoas saberem quais são as suas verdades. Às vezes a pessoa te desagrada porque ela não sabe o que você quer, o que você gosta. Por isso que ela não faz aquilo. É simples falar, né? E a gente quer que os outros adivinhem, entendeu? Com o que a gente gostaria que fosse feito. Entendeu?
Então, ele traz ali as coisas, né? Muitas coisas que poderiam ser evitadas. Então, essa questão do descuido, a falta de atenção, a negligência do dever, a própria avareza, ira, ciúme, traição da confiança, egoísmo, hipocrisia, vingança, desonestidade. Então, uma lista aí que ele faz de características, de certo modo, negativas, né? Características patológicas, para reforçar que tudo que pode ser evitável deve ser evitado. E isso deve fazer parte da nossa verdade, tá? Essa frase, vou repetir: tudo que pode ser evitável deve ser evitado. E a gente sabe o que pode ser evitável, né? Não é desconhecido para nós aquilo que a gente não deveria fazer ou não deveria ter feito, tá? Então, cada um de nós deve fazer aí o seu melhor sempre, né? Ou o melhor possível. Às vezes não é possível fazer ou dar tudo aquilo que você poderia, mas dentro daquele contexto que for possível de ser feito da sua melhor forma, da sua melhor maneira, faça. E ele traz que se todos fizerem, né, se todos agirem dessa forma, é um esforço conjunto que vai ter um resultado melhor para todos, né? É quase que óbvio, mas vale a pena a gente reforçar nesse sentido, tá bom? E aí ele traz aqui a condição, né, das sociedades, do comprometimento, muitas vezes que as pessoas estão acostumadas com sofrimento e com tristezas evitáveis, então de novo reforçando que aquilo que pode ser evitado, que a gente passe a ter esse discernimento, né, fazer o uso da nossa inteligência para parar de achar que isso é normal. Não é. E se não é, não faça, entende? Ah, mas todo mundo está fazendo. Deixe todo mundo fazendo e pare você de fazer, porque você sabe que aquilo não corresponde com os seus valores, com a sua verdade, com a sua realidade, com a manifestação do seu melhor, tá? Então, o livre-arbítrio, ele nos permite optar entre o bem e o mal. E aí ele traz a seguinte pergunta: qual é a sua escolha? Se você tem um livre-arbítrio, aquilo que te faz mal, aquilo que você faz de mal é opção sua. E aí ele começa a trazer o processo da tolerância, né? E da convivência com a intolerância, assim como a gente tem que aprender a viver com a ingratidão. O intolerante tem a presunção de ter o monopólio da verdade e a sabedoria dos aspectos da vida, tá? Então, na verdade, é a pessoa que se acha, né? É a pessoa que é presunçoso. Então ele acha que o dele é o bom, ele que sabe a realidade, tudo ele que sabe fazer do jeito dele e quer que todo mundo faça aquilo. Já que a gente sabe disso, a gente tem que agir com calma, com generosidade, respeitando a opinião dos outros, né? Reconhecer, inclusive, o direito dessa pessoa presunçosa, arrogante, egoísta ou o que for, viver do jeito que ele quiser, ser dona das suas escolhas. Mas não quer dizer que você precise se manifestar daquela forma ou ser negligente dos seus valores concordando com aquela manifestação. Na live que a gente deu no livro do Cortella, foi um aprendizado ímpar para mim, tá? Ele traz aqui aquela questão de não foi do Cortella, foi da Edith, né? Da liberdade. Bom, não sei, tá? Acho que foi da Edith, a liberdade é uma escolha. Que a gente não precisa discutir com as pessoas. Se a gente não concordar, ou se a pessoa está falando coisas sem coerência, ou tá dando uma de louca, como eu falo, né? Você respira fundo, com calma, com generosidade e responde para a pessoa: obrigada pela sua opinião, vou pensar a respeito. E aí depois você avalia, né? Então, assim, opinião, cada um tem a sua, cada um tem o direito de ser a sua, de ter a sua e de manifestar a sua. Agora, aquilo que não cabe, não lhe cabe, também é do seu direito e os outros têm que respeitar, assim como a gente tem que respeitar o outro, né? Então ele traz aqui a questão de conceder a todos a mesma liberdade que você almeja. Se você quer ser reconhecido, quer ser compreendido, quer ter a sua manifestação respeitada ou a sua opinião valorizada, você deve fazer o outro também, tá? Por mais que aquilo não condiga com a sua realidade, com a sua verdade, você se posiciona, mas deixa o direito dele viver, do outro viver conforme ele acha que é adequado, tá bom? A tolerância, por sua vez, é gentil, compreensiva com o outro, condena o mal e não quem fez o mal. Olha que interessante.
tá? Então, a tolerância, ela atua na ação, no mal feito, e não na pessoa. Por quê? Ele traz a questão de que, às vezes, a pessoa está num mau momento, não teve uma referência diferente, ela erra porque ela aprendeu que aquilo que ela faz que está errado, ela aprendeu como sendo a única forma. Muitas vezes até como sendo certo. Viu todo mundo fazendo, aquela questão lá do pai e da mãe, dos colegas de escola, entende? Então a tolerância, ela une os homens com os mais estreitos laços de fraternidade, transforma-os em unidade solidária no que é fundamental e proporciona liberdade e liberalidade do que não é essencial, tá? Então ela mostra aí um caminho de reconhecimento, respeito pelas diferenças, a compreensão, amplia o nosso processo de compreensão para que a gente consiga conviver mais pacificamente, né? Aprender aí com as singularidades um do outro. Com o tempo a gente aprende aí que viver manifestando esse processo de tolerância também nos ajuda a viver mais feliz, tá? Margarete está trazendo aí ouvir o outro, a opinião do outro sobre o assunto. Exatamente, Margarete. E às vezes compreender a realidade do outro. Porque, de novo, muitas vezes a gente cobra das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Aquilo que elas não têm para nos dar. E aí a gente fica chateada, magoada, acha ruim, faz bico, às vezes até vira cara, entende? E a pessoa nem sabe por quê, nem sabe o que aconteceu, né? Então faz parte aí da gente desenvolver a questão da tolerância, da compreensão, da benignidade, da compaixão e de entender, né? De querer de fato ouvir o outro, tá? Às vezes a pessoa é ruim mesmo, tá, gente? Vamos lembrar aqui, não é fazer voto de franciscano e achar que todo mundo aqui é do bem. Não, existem pessoas más, tá? Existe gente mal intencionada, tudo isso. Agora, por que a gente está se afinizando com esse tipo de pessoas? É a primeira pergunta que eu me faria, tá? Por que o mal está chegando até mim? O que está ressonando? O que está reverberando aí com esse contexto, tá? Então é a gente pensar nisso, né? E em vez da gente se concentrar no ponto fraco do caráter de alguém, a gente procurar ali alguma qualidade compensatória. Então, ver o que o outro tem de bom, o que a gente pode aprender com aquele contexto, o que a gente pode ensinar naquele contexto, né? Julgar as coisas e as ações relativamente, não absolutamente. Às vezes é um momento, às vezes é falta de aprendizagem, às vezes enfim, tudo isso que a gente está falando, tá? Então ele traz aqui muita a condição, né, da tolerância e da intolerância, fazendo esse contraponto, trazendo até os processos de rigidez em contraponto à flexibilidade, traz muito a condição da concessão. Então a gente fazer concessão para o outro, que é desenvolver essa compreensão, né, inspirar calma, ser tolerante com as fraquezas do outro, tá? E aí eu vou citar uma frase aqui que me impacta bastante também e que me chamou muita atenção quando eu, de novo, lembrei que esse livro foi escrito há mais de um século atrás. Olha só a frase de acordo com o que o autor escreveu. Sejamos tolerantes com as fraquezas dos outros e duramente intolerantes com as nossas. Olha a assunção da autorresponsabilidade e da compreensão, né? Da benignidade, da compaixão. Então a gente pode mudar e melhorar nós mesmos, a gente não pode mudar o outro. Com o outro a gente precisa tolerar, compreender, ter compaixão, fazer concessão, se for possível explicar, ensinar, fazer com que ele tenha uma visão diferente daquilo que é referência para ele até hoje, tá? Somos os únicos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Não devemos perder tempo e deixar o tempo passar fazendo coisas que não queremos ou sabemos que não devemos fazer. A afeição humana alimenta-se de sinais e provas de carinho. Não é o suficiente ter sentimentos de bondade, é preciso manifestá-los. Devemos expressar amor em pequenas ações, palavras de carinho e apreço, sorrisos e fraternos apertos de mão. Tá? Então ele traz muitas vezes aqui a questão da procrastinação, do autocontrole, de novo da arrogância, do egoísmo, porque a gente exige isso do outro e a gente não faz. A gente não pede, a gente acha que pedir vai incomodar,
a gente acha que a gente é incompetente, entende? Então a gente precisa rever, ressignificar todo esse contexto, tá? A tolerância nos mostra o caminho do reconhecimento e respeito pelas diferenças. E a compreensão nos ajuda a conviver pacificamente e a aprender com as singularidades, tá? Então ele traz muito ali no finalzinho do livro formas de reforçar e de manifestar esse poder da verdade. E aí eu trago aqui para já finalizar, acho que já está no nosso tempo, né? 2 minutinhos, algumas frases, tá? Vou trazer aqui 4 ou 5 frases que ele fala, são falas dele, que eu acho que vale a pena para a gente encaminhar para o fechamento. Se eu não puder realizar grandes coisas no mundo, darei o melhor de mim para cumprir todas as tarefas que me forem atribuídas e estarei sempre aberto a todas as oportunidades. Dedicarei a minha vida a vencer o evitável. Então, não fazer aquilo que não precisa ser feito. Que ninguém no mundo precise sofrer porque eu estou vivo. Olha que sério isso. A pessoa, né, estar lúcida e ter noção e ter a assunção da responsabilidade nesse sentido, do quanto que ela é comprometida em se fazer bem e fazer o bem ao outro, né? E isso tudo através da verdade, né? O mundo é honesto bastante em suas atitudes, mas leva tempo para perceber, aceitar e assimilar as grandes verdades. O mundo é sábio e prudente, exige provas claras, absolutas e inegáveis antes de aceitar a verdade em sua essência. Então a gente precisa mostrar, né? Precisa agir, precisa fazer diferente, tá? A verdade deve ser o nosso guia constantemente, fonte de inspiração nas minúcias do cotidiano. Então, de novo, né? Finalizando que a gente pode, se a gente quiser, a gente pode e deve se manifestar de acordo com a verdade, com esse poder que ele por si só, né, se explicita e nos torna uma pessoa melhor dentro da nossa manifestação, tá? A indicação de livro, além do Poder da Verdade, claro, né? A gente tem aqui A Hora da Verdade, do Jean Carzon, A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, do Dan Ariely, O Poder do Hábito, que fala muito dessa condição da nossa manifestação, das nossas rotinas, e O Que Eu Sei de Verdade, da Oprah Winfrey, tá? Lembrando vocês que eu tenho um PDF aqui dessa sequência, né, desses resumos do livro, quem quiser me pede, tá? Pelo direct ou pelo WhatsApp, que daí eu mando por e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Todo sábado a gente tá aqui às 21 horas. A semana que vem eu tenho uma formatura para ir, não vou poder estar aqui com vocês no sábado, igual eu vou indicar o livro na terça-feira e vou fazer uma enquete se vocês querem a live na sexta-noite ao invés do sábado, ou se a gente pula a semana que vem e a gente volta já no segundo sábado de outubro com a entrevista, tá bom? A entrevistada do mês de outubro vai ser a Thalia e a gente vai falar sobre organização, tá? Organização de vida, organização financeira, organização emocional, esses contextos. E aí vocês não deixem de votar no Insta, nos stories, eu vou colocar ali entre quarta e quinta-feira para saber se a gente faz a live na sexta à noite, das 21 às 22, ou se a gente pula essa semana para não romper aí, né, o sábado e volta sábado, no segundo sábado de outubro, se eu não me engano é dia 9 ou 10, tá bom? Beijo grande, obrigada pela participação de todos. Um ótimo fim de noite para vocês, um excelente domingo e uma semana maravilhosa. Beijo, até!